Então, boa noite a todos, boa noite a todas que estão chegando agora. Então, a gente vai dar continuidade aí à nossa educação básica, né? Para a gente aproveitar todos os benefícios aí que um membro do Terra tem e melhorar a nossa experiência com o uso dos óleos essenciais. Então, hoje a gente está no nosso quinto encontro, né? Na nossa quinta aula, e que vai ser sobre lidando com a dor. Esse é um tema que é um tema super amplo, daria para ficar muito tempo a gente conversando aqui, então eu trouxe algumas coisas que eu acho importantes, poderia ter falado de várias outras, porém não teria tempo suficiente para isso, teriam que ser vários encontros, então eu dei uma condensada nesse conteúdo que é super rico, né? E todo mundo aqui sabe, né, que viver às vezes dói, seja emocionalmente ou seja fisicamente, né? Eu encontrei essa frase e eu achei muito interessante ela. Deu uma certa reflexão, assim. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, a importância da gente saber a dor que a gente sente, né? Seja física ou seja emocional. É muito mais fácil da gente curar e tratar quando a gente sabe de onde que vem essa dor. E para a gente começar, deixa eu só diminuir aqui, algumas estatísticas. Tá? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, muitos estudos aí sobre prevalência de dor crônica, o Brasil demonstrou um número significativamente maior do que a média mundial, né? Mostrando, então, que 41% da população brasileira sofre de dor crônica. Você imagina passar o tempo inteiro sentindo dor? Ninguém merece sentir dor, né? Imagina quem passa o dia inteiro, dia, noite, sentindo dor. Então, aqui eu trago para vocês, segundo uma pesquisa lá de 2018, sobre automedicação no Brasil. Então, os sintomas mais comuns que as pessoas procuram medicação quando vão numa farmácia, o primeiro deles é dor de cabeça. 56% das pessoas sentem dor de cabeça. Depois vem um resfriado, febre, tosse, dor no estômago, uma cólica, dor de barriga, dores musculares, congestão nasal. E os medicamentos mais comuns utilizados através da automedicação, né, sem ter uma receita médica, sem consultar o médico para saber se exatamente qual medicação que você iria precisar, as pessoas vão na farmácia e compram principalmente analgésicos, seguidos de anti-inflamatórios, relaxantes musculares, antitérmicos e até mesmo antibióticos. 10% das pessoas procuram antibióticos, né? Esses números são muito altos, né? Para uma automedicação que tem um risco muito grande, né? Porque as pessoas às vezes não têm noção do que estão comprando, do que estão ingerindo. Ah, mas é só um remedinho para dor de cabeça. Esse remedinho para dor de cabeça pode sair muito caro, né? Quando se entende um pouquinho só do metabolismo daquela medicação, a gente sabe que a gente vai tomar um remedinho para dor de cabeça, ele vai ser metabolizado lá no fígado. Se a pessoa já tem algum probleminha, isso pode desencadear um problema maior ainda. Então, não é um simples remedinho para dor de cabeça, quando a gente está falando. E para a gente começar a falar de dor, a gente precisa saber de onde vem a dor, né? Como que a gente sente a dor. Então, o nosso sistema nervoso, ele é uma rede de comunicação do nosso organismo, né? Ele passa por todo o nosso corpo, né? Então, ele tem a função de captar as mensagens, estímulos que a gente tem no ambiente, ele interpreta e guarda, como se fossem gavetinhas guardadas ao longo de todo o nosso organismo, tá? E, consequentemente, ele acaba elaborando respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações e constatações. Nosso sistema nervoso, ele envia impulsos nervosos, né, para os nossos músculos, para os nossos órgãos, para que eles possam funcionar. E no nosso sistema, o nosso sistema nervoso, ele é sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora começo a falar umas palavras, né, para quem não é muito acostumado com a área da saúde. Então, o nosso sistema nervoso, né, central, ele é nosso cérebro e a nossa coluna vertebral, a nossa medula.
E o sistema nervoso periférico é todos os nervos, né, que saem da nossa coluna para todo o nosso organismo. Então, em todos esses nervos, existem os nociceptores, que são pequenos sensores de dor ao longo de todo o nosso organismo, né? Então, eles estão espalhados por todo o nosso corpo. E eles são muito importantes, porque a dor, ela faz parte do nosso sistema de defesa. Quando a gente vai e encosta em alguma coisa quente, a nossa reação é o quê? Tirar a mão, né? Porque a gente sabe que vai queimar. Porque o calor chegou a esses nociceptores, a esses sensores que a gente tem de dor, né? Ou quando a gente pega uma faca na mão e a gente sente que quase cortou, a reação é tirar a mão, porque encostou em algum nervinho da dor. Então, a dor nem sempre é ruim, ela nos defende também de danos maiores. Aqui eu trago para vocês sobre o ciclo da dor. Eu achei muito interessante esse ciclo, porque independente do lado que ela comece, ela é uma cadeia, uma coisa desencadeia a outra, né? Então, por exemplo, a pessoa que sente dor, ela tem uma cinesiofobia. Esse palavrão aqui quer dizer medo de se movimentar. Ela já não quer se movimentar porque ela não quer sentir a dor. Não se movimentando cria uma inatividade, um sedentarismo. O sedentarismo gera uma ansiedade de querer fazer as coisas e não conseguir. O que consequentemente, uma dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração leva a problemas de sono. Quem não dorme bem tem uma baixa produtividade. Se a gente não produz o quanto a gente gostaria, a gente pode desencadear uma depressão. Depressão desencadeia a dor. E se for ao contrário, a mesma coisa. Um fator desencadeia o outro, né? E é importante a gente falar que muitas vezes esse ciclo, né? Não basta somente o uso de um remédio ou de um óleo essencial, né? A gente precisa quebrar esse ciclo e precisamos muitas vezes da ajuda de terapia, tá? De um terapeuta profissional, porque isso requer uma grande mudança de estilo de vida, tá? Para a gente quebrar esse ciclo e poder ir para frente. Em relação aos óleos essenciais, né, a ação deles, então hoje a gente vai falar sobre óleos essenciais com propriedades anestésicas, analgésicas, antinociceptivos, que são aqueles que reduzem a percepção da dor, né, e os óleos essenciais, eles agem conforme a natureza, a localização e a intensidade da dor que a gente está sentindo, tá? Com a utilização dos óleos essenciais, a percepção da dor, ela é suprimida. Quando as moléculas dos óleos ocupam os nociceptores, os receptores, né, que tem ao longo de todo o nosso sistema periférico, eles são estimulados até eles serem dessensibilizados, até passar a dor, né? Então, nesse caso, a dor vai ser atenuada. Eu trouxe aqui uma frase que tem num livro, que eu achei bem interessante, que eu não sabia disso. Conforme várias comprovações científicas, os óleos essenciais, eles agem tanto localmente contra a dor, como no sistema nervoso central, o que os torna uma alternativa à morfina, tá? Que é um opioide, em algumas instituições na França. Então, olha que legal, em algumas instituições eles usam os óleos essenciais ao invés de usar a morfina, né? Quem trabalha no hospital sabe que a morfina tem vários efeitos colaterais importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre, a nível físico, o que a dor, né, quer dizer, né? E como os óleos essenciais, eles agem. Então, os óleos essenciais, eles podem lutar contra micro-organismos hostis, aqueles que nos fazem mal, né? Através da purificação dos nossos órgãos, glândulas e sistemas, restabelecendo as funções corporais. É muito interessante isso, que ao inalar, até a gente esqueceu, né, de inalar no início, nosso óleo essencial, quando a gente usa o óleo essencial, quando a gente inala o óleo essencial, ele eleva a vibração do nosso corpo, né? E um corpo saudável, ele mantém uma frequência em torno de 62 a 78 MHz. E já é
bem conhecido, tem alguns estudos que mostram que as doenças começam a aparecer quando a frequência baixa de 58. Então, o óleo essencial, ele tem uma frequência muito alta, tá? O óleo que tem a frequência mais alta deles é o óleo de rosas. E óleo de rosas, depois vem o frankincense, o hortelã-pimenta, o mirra, e assim por diante. Então, qualquer óleo essencial que a gente for usar, ele tem a alma da planta. Ele tem uma vibração muito alta. E os óleos essenciais, eles não se identificam com as toxinas do nosso corpo. Então, essa incompatibilidade ajuda a eliminar as dores do nosso sistema físico. Já a nível emocional, as nossas emoções, os nossos pensamentos negativos, eles ficam presos no nosso corpo, né? E se expressam através da dor, em diferentes áreas, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que nós somatizamos os nossos pensamentos, né? Então, aquela tensão, alguma dor, isso é o nosso emocional que traz para o físico, né? E os óleos essenciais, a nível emocional, eles ajudam muito a gente olhar para dentro de uma forma muito honesta. Eles criam um ambiente propício para isso, tá? Mas eles não trabalham por nós. A gente precisa fazer a nossa parte. Porque, assim como um jardim, né? Um jardim, para ele estar bonito, para ele estar florido, para ele estar saudável, ele precisa estar bem. Então, a gente precisa retirar essas ervas daninhas para que não suguem, né? Os nutrientes desse jardim. E o mesmo acontece com a gente. A gente precisa... a gente usa o óleo essencial, mas a gente também precisa fazer esse trabalho interno. Senão, não faz sentido. E aqui eu selecionei alguns sintomas, algumas dores que mais a gente recebe perguntas ou questionamentos, né? As mais comuns, para a gente ver quais são os melhores óleos essenciais que a gente pode adaptar. E aí eu trago o lado emocional dessa dor e o óleo essencial que a gente pode estar usando nesses momentos. Então, aqui eu trouxe a enxaqueca, tá? Que é uma queixa super comum das pessoas. E aqui eu trouxe os tipos de dores de cabeça, tá? Para cada um desse tipo de dor de cabeça, tem um óleo essencial que é o mais adequado, tá? A enxaqueca, eu gosto sempre de olhar o lado emocional das dores, porque é importante a gente ter a consciência do que a gente precisa trabalhar na nossa vida, né? Porque os óleos essenciais, eles ajudam da dor, mas eles não fazem milagre. Então é importante a gente entender o que está causando essa dor. E normalmente a dor de cabeça, a enxaqueca, é uma resistência nossa ao fluxo da vida. A gente precisa aprender a fluir com as coisas, para as coisas funcionarem, tá? Então, aqui eu trouxe exemplos de dor de cabeça. Por exemplo, a enxaqueca. Enxaqueca, normalmente, é essa dor na metade da cabeça, só que dói. A tensão, normalmente, a tensão é na testa, é na nuca. Já a cefaleia, que é a dor de cabeça mais leve, normalmente é no fundo do olho. E um dos olhos é onde essa dor se concentra. E a sinusite são mais nos seios nasais e na testa, tá? Então, para enxaqueca, o Deep Blue, ele é ótimo, tá? Passar nas têmporas, pode passar na ponta dos dedos e fazer uma massagem na cabeça. O peppermint é mais indicado para cefaleia, uma dor de cabeça mais leve. Aqui, para sinusite, eu não coloquei o Brief, mas pode ser usado o Brief. Para as dores tensionais, o Past Tense é mais indicado. E aqui, antes de eu passar para o artigo, eu vou fazer um parênteses, porque como tem bastante gente que é nova, eu não sei se sabem a diferença. Mas eu gosto de falar. Esse aqui é o Past Tense, tá? O Past Tense, ele é um mix de óleos essenciais, tá? Ele é um blend, uma mistura de vários óleos essenciais. E ele é o óleo puro, tá? Ele não está diluído, apesar dele estar na forma de roll-on, ele não é diluído, ele é o óleo concentrado. Já o peppermint, ele também é na forma de roll-on e ele é diluído.
Ah, Vanessa, mas como é que eu sei quando o rolon... Eu achei que todos os rolons fossem diluídos no óleo de coco. Não? Não. Então, Past Tense, ele não tem a abinha escrito touch. Sempre quando tiver escrito touch, não sei se vocês conseguem enxergar, que eu não estou me vendo. Deixa eu ver aqui. Sempre quando tiver essa abinha aqui, ó, escrito touch, quer dizer que o óleo essencial ele é diluído. Past Tense não tem abinha, então ele é puro, tá? E eu gosto de falar isso porque o Past Tense ele é um óleo bem forte, bem concentrado, e normalmente quando a gente vira ele para passar, ele escorre, tá? Porque ele é bem líquido. Então, se alguém tiver a pele muito sensível, pode acrescentar óleo de coco, até fazer duas misturas e acrescentar óleo de coco para ficar um pouco mais suave. Aqui eu trouxe um estudo sobre dor de cabeça, tá? É um estudo triplo cego, e eu achei muito interessante porque eu não tinha usado ainda o óleo de manjericão para dores de cabeça. E segundo esse estudo, doses mais altas do óleo essencial de manjericão reduziram tanto a intensidade quanto a frequência dos ataques de enxaqueca. Então, quem tem enxaqueca, testar o óleo de manjericão. Eu sempre digo testar, porque o óleo, ele age diferente de pessoa para pessoa. O que funciona para um pode não ser que não funcione para outra, é que nem remédio. Às vezes a gente vai no médico e diz, você testa esse, se não servir esse, você volta e a gente tenta outro. O óleo essencial também é assim. Então, o óleo de manjericão vale a pena ser testado. Dores no pescoço. A dor no pescoço, ela representa a flexibilidade, o ser teimoso. Quem é muito teimoso deve ter um pouco mais de dor no pescoço, né? E aí eu trouxe duas sugestões de óleos essenciais. O Aroma Touch, que é um blend, que é um mix de vários óleos essenciais, que é específico da técnica Aroma Touch, que é uma técnica de relaxamento. E a Manjerona, que é um excelente calmante e relaxante. Nesse artigo científico aqui, eu achei especificamente sobre a Manjerona, tá? Que foi feito a efetividade do óleo essencial em pacientes com dor no pescoço, um estudo randomizado. Então, o creme de óleo essencial desenvolvido nesse estudo pode ser usado para melhorar a dor no pescoço. Então, a Manjerona, por ser um relaxante e calmante, ajudou. Candidíase. A candidíase é uma doença muito recorrente, né, nas mulheres e tem muito a ver com a relação emocional, tá? Então, mulheres que sentem muita raiva, vergonha, frustração, principalmente aquelas mulheres que sofreram algum tipo de abuso. É comum elas terem candidíase de repetição. Então, os óleos mais indicados nesse caso são o melaleuca, o tomilho, a copaíba e a mirra. Nesse estudo aqui, mostrou o uso do óleo de melaleuca e tomilho comparando com o uso de antibiótico. Tá? Quem tem candidíase muitas vezes usa muito antibiótico. Então, o resultado do estudo foi que a alta atividade antifúngica dos óleos essenciais de melaleuca e tomilho, também contra isolados resistentes a antibióticos, indica sua utilidade como agentes que impedem o desenvolvimento de cepas de cândida de diferentes origens. Então, ele foi tão bom quanto o antibiótico. O uso desses dois. Dores nos ombros. Na questão emocional, os ombros, né, onde nós carregamos as nossas experiências, a nossa sobrecarga emocional. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes parece que tem alguém montado no meu ombro, e não é o Matheus. Então, aquela sensação de peso, de cansaço, né, nos ombros, os óleos mais indicados são o Deep Blue, o Aroma Touch e o Lemongrass, que é o capim-limão. Ele ajuda a liberar o peso, ele também é um óleo de limpeza, tá? Então, nesse estudo aqui, que usou o geraniol, que é um dos princípios ativos do capim-limão, é um estudo que é em ratos, tá? Não é em humanos, mas também serve. Mostrou que sugere-se que o geraniol tem atividade antinoceptiva. Lembra dos noceptivos, que eram os sensores de dor? Especialmente na dor relacionada à inflamação
e em parte relacionada à redução da excitabilidade do nervo periférico. Então, ajuda também na dor. Bruxismo, algo que é muito comum, né? Bruxismo, então, em relação ao emocional, a raiva, tem que trabalhar a raiva, o ressentimento, o desejo de vingança, o ranger, né, dos dentes, fazer aquela força. É importante trabalhar, porque pode quebrar até os dentes, tem pessoas que têm fratura de dentes. Então, os óleos essenciais nesse caso, vetiver, a lavanda, o ilang-ilang, a manjerona também. Nesse estudo aqui, eu trago para vocês o óleo também com a manjerona, tá? Que a inalação do óleo essencial de manjerona reduziu a questão do bruxismo, tá? O óleo essencial de manjerona aumentou esses efeitos ansiolíticos, porque além de tratar o bruxismo, é importante tratar a ansiedade, tá? Normalmente pessoas que são muito ansiosas, elas desenvolvem o bruxismo. Então, fazer a massagem com óleo na mandíbula e também inalar para ter um sono mais tranquilo também e não ter o ranger dos dentes. Articulações. Muitas queixas de dores nas articulações, artrite, às vezes artrose. Então, na questão emocional, elas representam as mudanças na vida e a facilidade desses movimentos. Ou não, né? Porque as pessoas que têm dores nas articulações, elas deveriam ter a facilidade porque a articulação é algo que serve para te facilitar, né? O teu andar. Quem tem dor na articulação já tem dificuldade no movimento. Então, a dificuldade é uma reação às mudanças da vida. Mais ou menos isso. Então, nesse caso, os óleos mais indicados são o Deep Blue, o Olíbano, a Copaíba, o Wintergreen. O Wintergreen, ele é um componente do Deep Blue, tá? Esse óleo aqui, ele é muito poderoso. É esse aqui. Esse óleo essencial, ele vem com essa tampinha, gosto de falar de tampinha anti-criança. Por quê? Porque esse óleo aqui é o salicilato de metila. Um dos componentes é o salicilato de metila. O que é o salicilato de metila? É o componente da aspirina. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da potência desse óleo essencial, 10 gotas dele equivalem a 21 aspirinas. Então, tem que ter muito cuidado no uso dele, principalmente em criança. Por isso que ele não pode ser ingerido, tá? Porque ele é muito tóxico. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com crianças. Então, ele é excelente para as dores. Tá? Nesse artigo, esse artigo aqui mostra que uma massagem, tá, de óleo essencial de Deep Blue e Copaíba em indivíduos com artrite. Mostrou, então, os participantes tratados, né, com a preparação do óleo essencial, essa mistura de Copaíba e Deep Blue, mostraram cerca de 50% de redução nas pontuações da dor, aumento da força do dedo e aumento significativamente o ângulo de flexão máxima, em comparação com o grupo placebo, o grupo que recebeu o óleo de coco, né? Mensurar a dor é algo muito subjetivo. Já existem escalas que fazem, né, isso, que mensuram a dor. Então, são artigos que também são um pouco subjetivos, mas 50% na redução da dor já é um super resultado, né? Aqui no Brasil a gente não tem ainda, mas nos Estados Unidos já tem um bastão, que é a mistura de Deep Blue com Copaíba. Então, é excelente, porque a Copaíba é um ótimo anti-inflamatório. Então, para quem tem dores nas articulações, fazer o uso sublingual de Copaíba ajuda muito a diminuir a inflamação do corpo, que é o que causa a dor. E usar o Deep Blue tópico. Joelhos. Pessoas que têm dores nos joelhos são pessoas mais orgulhosas, tem que deixar o ego embora, pedir o perdão, ter tolerância e compaixão. Tá? Os óleos mais indicados nesse caso são o óleo de manjericão, que é o óleo da reestruturação, e a pimenta preta, o black pepper.
que é o óleo da revelação. Aqui, esse estudo, eu não encontrei nenhum estudo referente com óleos essenciais, somente com as ervas. E eles usaram aqui o turmeric, que é a cúrcuma, a pimenta preta e o gengibre, e compararam com o uso do naproxeno, que é um anti-inflamatório, para pessoas que tinham dor no joelho, dor crônica de osteoartrite. E aí, o resultado desse estudo indicou que a ingestão das ervas selecionadas 2 vezes por dia durante 4 semanas melhoraram a osteoartrite crônica do joelho e tiveram resultado semelhante ao uso do naproxeno. Aí, quando eu li esse artigo, eu fiquei me perguntando se a erva já tem um poder tão grande assim, eu fiquei imaginando o uso do óleo essencial, que chega a ser até 70 vezes mais potente do que a erva. Então, fica a dica, né, para quem tem dores aí nos joelhos. Eu não estou olhando aqui o chat, qualquer coisa vocês me avisam. Ouvidos, otite. Otite é algo assim que é muito comum, né? E a questão emocional da otite a pessoa não está querendo ouvir alguma coisa. Ou as pessoas que têm zumbido no ouvido, recusar a ouvir a voz interior. Pode ser uma pessoa muito teimosa. Então, é importante trabalhar essas questões para diminuir a otite, porque senão fica aquela otite de repetição. E aí a sugestão é óleo de manjericão, melaleuca e a lavanda. Em adultos, tá? Essa dica que eu coloquei aqui, ó, colocar uma gota de cada em um pedaço de algodão e colocar no ouvido, dentro do ouvido, sempre no algodão, tá? Nunca se usa óleo essencial dentro dos ouvidos, dentro do nariz e dentro dos olhos, tá? Porque são áreas muito sensíveis. Então, para a otite pingar uma gotinha de cada desses óleos essenciais, colocar num chumacinho de algodão e botar dentro do ouvido. E também pode passar ao redor, tá? Para crianças, a gente não coloca o algodão dentro do ouvido, tá? Aí só faz a massagem diluída com óleo de coco ao redor da orelha. E aqui, mostrando um artigo que fala sobre a melaleuca, também é in vitro, não é em humanos, que a melaleuca pode ter um papel a desempenhar no tratamento da otite. E a dor generalizada, né? A dor generalizada é aquela pessoa que tem dor em tudo. A funcionária da minha mãe, eu brinco, é dor, mas chega a ser engraçado ela falar. Ela diz, eu tô com tanta dor que me dói até os cílios. Então, eu não consigo imaginar a pessoa que consiga viver o tempo inteiro com dor, né? A dor tem que ter algo que possa ser feito, né? Porque ninguém merece viver com dor. Então, a questão emocional da dor generalizada quer dizer a falta de perdão a si mesmo e aos outros. É aprender a perdoar, principalmente a si mesmo, né? E um óleo essencial que é o óleo do amor próprio e da confiança é o gerânio. Tá? Então, esse é inalar. Quando a gente fala da parte emocional, a gente fala em inalação, tá? Para a gente acessar lá o nosso sistema límbico no nosso cérebro, que é onde estão guardadas todas as nossas memórias, as nossas recordações. Então, a gente vai inalar, coloca a gotinha e inala. Para as pessoas que têm dor crônica, a parte emocional, o desejo de ser amado. Eu gosto sempre de falar que tem afirmações. É importante a gente fazer afirmações para a gente mesmo, né? A nossa palavra tem um poder incrível. Então, quando a gente faz uma afirmação, inala o óleo essencial e afirma: sou amoroso e desejo ser amado. Né? Isso, a nossa mente, a gente vai conversando com a gente mesmo. E para aquelas pessoas que têm uma dor aguda, a dor aguda normalmente se remete à culpa, tá? Então, vai inalar o óleo essencial e vai dizer, com amor eu liberto o meu passado. Né? O passado é uma culpa. Vanessa, deixa eu aproveitar aqui. Agora falou do gerânio, né? O gerânio, me parece que até agora é para o uso aromático, né? Nesse caso aqui. Porque todos os demais, na sua grande maioria, a gente está falando de dor, né? Então a gente está falando geralmente no uso tópico. Lembrar que para o uso tópico sempre ideal você usar
o óleo essencial com o óleo carreador, que a gente usa o óleo de coco fracionado, né? Porque daí a nossa pele absorve melhor, ele ajuda a carregar, né, esse óleo essencial. E tem alguns casos que daí a gente tem que ficar atento quando o óleo pode ser ingerido, você também tem o uso interno, no caso, como a Vanessa falou ali, do copaíba, que é um excelente anti-inflamatório, né? Então lembrar que o que você está vendo aqui, na maioria das vezes, é o uso tópico. Alguns casos você também pode fazer o uso interno, mas para as dores, eu acho que é só, não sei se vai ter mais algum além do gerânio, que a gente vai fazer um uso aromático. Claro, para tudo tem o lado emocional, mas aqui a dor a gente trata principalmente com uso tópico e também com apoio do uso interno. A Luciene já está perguntando, ó, o óleo carreador pode ser qualquer óleo de coco? Vou deixar para ti essa. Uhum. O óleo de coco que a gente usa da doTERRA, ele é específico para óleos essenciais, tá? O óleo de coco que a gente usa na cozinha, tá? Eu não sei, mas aqui no sul ele endurece. No inverno não consegue usar porque ele fica duro. E por que que ele fica duro? Porque ele tem um tipo de gordura que se chama triglicerídeo de cadeia longa, TCL, tá? Esse tipo de gordura, ele não é o mais apropriado para a gente usar na pele. Por quê? Porque ele pode obstruir os poros. Tá? O que que eu digo? Se não tem outra opção, você não tem um óleo de coco em casa, usar eventualmente o óleo de coco tradicional, tudo bem. Não é o ideal, mas é o que você tem em casa. Então, pode usar de vez em quando, tá? Mas o ideal é o óleo de coco fracionado, porque ele já é específico para ser usado na pele, tá? Ou você pode usar um outro tipo de óleo, pode usar até o azeite de oliva, extra virgem. A questão do azeite de oliva é que ele tem um cheiro. E aí vai misturar com o cheiro do óleo essencial, às vezes não fica muito agradável, mas se for alguma situação que você precisa diluir e não tem outra opção, pode usar até o azeite de oliva. Existem outros óleos carreadores também. Tem óleo de jojoba, tem de amêndoa doce. Eu sempre digo só cuidado quando forem comprar, porque tem muitos óleos que contêm óleo mineral misturado ou muitas coisas químicas. E aí, quando a gente acrescenta o óleo essencial nesse tipo de óleo, a gente acaba não tendo o benefício do óleo essencial, porque ele interage com a química e acaba aumentando a potência da química, ao invés de aumentar do óleo essencial. Então, por isso que eu digo para sempre ter bastante cuidado. Então, o ideal é ter um óleo de coco em casa, porque ele dura bastante tempo e vale muito a pena. Eu não vi se tinha mais alguma pergunta. Não, pode seguir o baile. Não? Então, tá. E aqui eu trago uma dica, tá? Essa dica aqui é para ficar guardada para situações que sejam muito específicas, tá? Para dores. Então, uma bomba de morfina. Lembra lá na França que eles falaram que usavam os óleos essenciais no lugar da morfina como um opioide? Essa é uma sugestão. Tá? Existem outras combinações que podem ser feitas, mas essa é a minha sugestão. Então, usar o óleo de frankincense mais o óleo de orégano ou manjerona, um ou outro, tá? E aqui sim, daí seria via oral. Isso aqui é para adultos. Crianças não usam via oral, tá? Então, 3 gotas de cada em uma cápsula e pode usar de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, conforme o nível da dor. No máximo 10 dias de uso do orégano. Após isso, substituir pelo óleo essencial de mirra, que também tem as mesmas propriedades do orégano. E aqui eu trago para vocês locais de aplicação dos óleos essenciais. Tá? Muitas pessoas usam só na dor local e esquecem que aqui sim tem a fotinho do nosso corpo, né? O corpo humano, o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro e a nossa medula, a coluna, e o nosso sistema nervoso periférico, que são todos esses nervos, ó, que vão ao longo do nosso corpo. Então, quando a gente aplica um óleo essencial na nossa coluna, ela é muito rica em terminações nervosas.
Então, essas terminações nervosas, elas vão se expandir para todo o nosso corpo. Então, mesmo a dor sendo lá no joelho, se a gente passar na coluna, o óleo essencial vai chegar. A gente pode passar localmente e também na coluna, tá? E a outra opção é reflexologia, tá? Dos pés. Então, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem passar o óleo essencial em locais específicos. Ah, eu tô sozinha, não consigo fazer. Pode fazer através do pé. Só tem que conhecer um pouquinho de reflexologia para saber exatamente o local aonde vai passar o óleo essencial. Por exemplo, uma dor de cabeça é na pontinha dos dedos do pé, tá? Os joelhos é lá no cantinho do calcanhar e assim por diante. Então, isso aqui ajuda bastante na hora, né, de passar. E, claro, pode usar ele localmente também, não tem problema. E aqui eu fiz uma seleção bem particular, nossa, aqui de casa, tá? Principais óleos para dores. Se eu tivesse que escolher os principais óleos, eu escolheria esses. Talvez vocês escolham outros, mas essa é a minha seleção. Então, pomada do Deep Blue, tem que ter, porque se a gente for passar numa região grande, né, ou passa nas costas ou numa perna, se a gente for usar só o frasquinho ali, pequeno, vai muito rápido. Então, o ideal é usar os dois, tá? Coloca a gotinha do Deep Blue, do óleo concentrado na pomada, e eu ainda acrescento a gotinha de copaíba. E faz a massagem no local da dor. Frankincense serve para todas as dores. Poderia ter acrescentado em todos os slides. Ele é um óleo-chave, né? O rei dos óleos. Qualquer óleo que a gente acrescentar a gotinha do frankincense, ele vai ser potencializado. Melaleuca, lavanda e o pestilence são chaves para mim. Eu esqueci de falar uma coisa agora do pestilence, ali na parte da enxaqueca, né? Que muitas vezes a enxaqueca eu mostrei a fotinho ali com os tipos de dor de cabeça, mas eu não falei a minha. Agora que eu me lembrei. Normalmente a minha dor de cabeça não é nenhuma aqueles 4 tipos. A minha dor de cabeça, às vezes enxaqueca, é por algo que eu comi. É questão digestiva. E aí, nenhum daqueles óleos ali vai me servir. Aí eu tenho que usar o Zengest, que eu nem coloquei aqui na minha seleção. Eu só esqueci, agora me lembrando. Então, o Zengest, eu tomo 2 gotinhas na água, 15 minutos depois eu não tenho mais enxaqueca. Para mim, é o óleo da renovação, para mim. Então, é excelente, assim. E aqui eu trago para vocês, para a gente finalizar, né, uma frase que diz: sintonizar o corpo à sua frequência original traz equilíbrio e reestrutura a sua harmonia natural. Logo, a doença não se manifesta ou é resolvida. E eu não podia deixar de trazer um meme, né? Porque eu acho que sempre tem alguma piadinha. Então, a meta desse ano é ficar sarado. Sarado da dor nas costas, nos braços e nas pernas. E a gente finaliza a nossa aula de hoje. E nos vemos no dia 28. Semana que vem não tem o nosso encontro, porque ele é feriado. E aí, lá no dia 28 de abril, a gente vai falar sobre limpeza verde. A gente vai trazer soluções práticas para serem usadas em casa, para a gente começar a substituir as químicas que a gente usa para limpar a nossa casa, para lavar nossa roupa. E a gente vai trazer algumas dicas e sugestões aqui para vocês. Acho que... Legal, gente. Então, ó, vou finalizar a gravação aqui para quem vai assistir depois. Quem está ouvindo, a gente fica aqui falando um pouquinho do que surgiu no chat, tirando alguma dúvida. A gente está aqui mais alguns minutos juntos. Então, para quem está assistindo a gravação, até logo.